Olá, de volta com Conexão Futura, ao vivo aqui pelo canal Futura. Meus filhos terão computadores sim, mas antes terão livros. Sem livros, sem leitura, os nossos filhos serão incapazes de escrever, inclusive a sua própria história. Essas são frases de Bill Gates, criador da Microsoft, maior empresa produtora de software do planeta. No programa de hoje, Dia Internacional do Livro Infantil, vamos conversar sobre a importância da leitura na formação do indivíduo e mostrar que, em plena era digital, ainda existem alternativas presenciais e lúdicas que estimulam novos leitores. Aqui no estúdio comigo estão Cristina Vilaça, escritora, Daniela Fossalusa, idealizadora do projeto Costurando Histórias, e também a Denise Goneve, artista plástica e integrante do Costurando Histórias. Você em casa, como sempre, também é nosso convidado. Participe desta conversa, que hoje tem tudo para ser animada, mandando mensagens, comentários e opiniões para o Facebook e para o Twitter do Canal Futura, endereços aí na sua tela. Ou então ligue para a gente no telefone 0 operadora 21 2273 5020. A tecnologia da informação e o acesso cada vez maior das pessoas à internet está mexendo com as relações humanas, com o mercado de trabalho, com a escrita e, claro, com a leitura também. De acordo com a última pesquisa nacional por amostra de domicílios, a PNAD, dos mais de 32 milhões de domicílios do país que tinham microcomputador em 2013, 28 milhões contavam com acesso à internet. Esse número representa 43% do total de domicílios. Na internet nós lemos o tempo inteiro, mas não necessariamente nos tornamos leitores de livros. E eu quero saber, para começar esse bate-papo, da Cristina, que trabalha com crianças há 25 anos, se você acredita que a rede é uma boa formadora de leitores. Com certeza. Todos os caminhos que levam à leitura, eles podem ser usados, sim, positivamente. No entanto, penso que devemos ter cuidado com a exposição excessiva das crianças às mídias eletrônicas. Eles, muito tempo diante do computador, eles vão desviar do tema leitura. Eles vão brincar, eles vão passear, conhecer o mundo, mas a leitura ela é um momento muito específico, que vai ficar para sempre. A gente percebe a diferença das crianças que leem livros para as crianças que não leem, para as crianças que estão muito teleguiadas, né? Que diferenças são essas que vocês conseguem perceber? Atenção. Tem uma coisa de apaixonamento, de deliciar-se com o livro. Isso é muito importante, porque deixa a criança mais propícia, mais alerta aos afetos, às relações interpessoais, acho que sim. E mais consciente de uma cultura, da sua própria natureza, de uma cultura nacional, por exemplo. A gente sabe que aquele lugar, nós pertencemos àquele lugar. O livro nos aproxima a isso. Aquele autor é brasileiro, é da minha terra, por exemplo. Você, Daniela, lida muito com sensações, com emoções durante as apresentações do projeto. Essas emoções fisgam alguém, tornam alguém um bom leitor? Você acredita? Eu? Completamente. Eu acho assim que antes mesmo de existir a escrita, já havia a comunicação e a oralidade. Quer dizer, no coração de tudo está a transmissão de conhecimento, está a capacidade de inventar, de produzir narrativas. Uma criança que lê, que treina, escutar e aprender sobre diversos povos, sobre sua própria história, sobre a história da onde ele vive, que cerca, que treina isso através dos livros, é uma criança mais apta, mais inventiva, mais, inclusive, pronta para agir no mundo. Eu acho, por mais que eu goste de internet, meus filhos passeiam pela internet, não tem como, é um dado dos dias de hoje. Mas o livro é único, como a Cristina disse, ele é particular, o objeto livro, e ele tem essa coisa do seu momento de você levar, por mais que você possa levar o iPad e tal, de folhear, de voltar, de reler. Tanto que, apesar de todas as mídias, o livro continua aí no centro,
sendo comemorado, publicações, muitas publicações de autores brasileiros, a gente está sempre prestigiando essas obras de qualidade. Denise, você também acredita no poder do papel? Muito. Para a criança começar, enfim, nesse caminho da leitura? Pela minha própria formação, apaixonada por livros de todos os tipos, de todas as áreas. Acho que é importante, eu observo, por exemplo, o nosso ateliê, Casa da Daniela, onde os filhos dela desfrutam essa possibilidade de lidar com todos os tipos de leitura. Então, não necessariamente a específica para o de 5 anos ou a de 10 anos, eles todos mergulham nesse universo que também é o nosso, nossas pesquisas, nossas procuras, nossos encontros. E como nós transformamos o livro em esculturas, que eu costumo chamar. Esculturas que estão aqui no nosso cenário. Tapete. Você já deve, com certeza, ter observado. Já já a gente vai ter uma interatividade aqui. Vocês vão descobrir como funcionam esses elementos lindos aqui, super coloridos. É uma maneira de concretizar e é um chamado. Cria muita proximidade com o livro, a troca. Com certeza. Eu acho que tem algumas coisas aí que a gente acredita no poder da palavra, do livro, no poder do pano, da representação, do afeto, da troca, do teatro. As crianças de hoje, quando a gente fala em interatividade, em linguagens, as crianças estão muito múltiplas. Então a gente fisga por todos esses canais. No caso do nosso trabalho, os livros são a fonte. Com certeza. E a gente está falou da internet, que não deixa de ser um caminho gratuito, mas a gente também tem acesso gratuito a esses conteúdos nas bibliotecas populares, né? E a gente sabe, através do Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas do Brasil, que existem mais de 6.000 unidades aí espalhadas pelo país, né, nos 26 estados e também no Distrito Federal. Cristina, será que o brasileiro aproveita bem esses espaços? Não sei, não. Eu acho que a biblioteca, em geral, carece de mais atrativos. São pouco divulgadas. Pouco divulgadas, não faz parte do calendário de diversão das nossas crianças. Eu acho que se a gente incluísse, assim como a praia, né? Eu frequento a praia, as crianças frequentam a praia, mas se eles tivessem um interesse maior, alguma coisa que os motivasse. Mãe, me leva à biblioteca, eu não ouço isso. Eu trabalho em biblioteca escolar, trabalhei em biblioteca pública também. Eu não ouço uma criança pedir à mãe ou a mãe convidar. Hoje é dia de biblioteca. Não é uma referência para o brasileiro, né? Infelizmente não, mas isso pode mudar. Algumas bibliotecas já convidam contadores de histórias, costurantes de histórias, e outras atividades, a própria internet que você citou no princípio da nossa conversa. A internet é um atrativo e há bibliotecas muito boas e muito bem equipadas, inclusive bibliotecas públicas, muito bonitas, muito modernas, né? Como aqui no Rio de Janeiro a gente tem uma recém-reformada, muito maravilhosa, bacana, estadual, no centro da cidade, exato. Eu estou com um site aqui da Sociedade Nacional de Bibliotecas Públicas, quero que você veja, conheça essa ferramenta, esse caminho aqui, também para você, no link informações que eu vou clicar agora, tem o dados das bibliotecas públicas no Brasil. Aqui abre uma lista de bibliotecas por estado, é só você escolher, se você está no Distrito Federal, se for o caso, vão surgir aqui todas elas. É só consultar e não deixa de ser uma forma uma prestação de serviço, porque você pega lá o endereço e vai cobrar, vai ver se está funcionando, se tem serviço, se tem acessibilidade, porque a leitura tem que ser para todos, né? Eu gostaria até de complementar. Complemente. Eu não só tive exemplo em casa, né? Tinha uma pequena biblioteca, os meus pais, minha família era uma família leitora, mas eu frequentei uma biblioteca nos anos 60, no comecinho dos anos 60, na Gávea, ali na pracinha do Jockey. Depois essa biblioteca mudou-se para Dias Ferreira, no Leblon, e agora ela é a Vinícius de Moraes, ali na Bartolomeu Mitre. Mas eu lembro muito, eu com uma idade, eu era bem pequenininha, eu frequentando essa biblioteca que ficava na Praça do Jockey, eu lembro de um teatrinho de bonecos que marcou a minha vida para sempre. Não só voltar à biblioteca, trocar o livro, levar para casa, e especialmente Andersen e Monteiro Lobato, que eram assim
Eu, minha irmã e minhas primas líamos muito, mas aquele teatrinho de bonecos ficou na minha mente. E eu usei isso muito em sala de aula, usei em palcos também, fiz teatro de bonecos. Eu acho que tem a ver com o trabalho do Costurando, né? É um teatro de animação. Era tão simplória aquela biblioteca mínima e aqueles bonecos tão velhinhos, mas aquilo não impediu de me motivar, de me estimular o hábito da leitura. Então, dou um viva às bibliotecas, especialmente no dia de hoje, aniversário de Hans Christian Andersen, Dia Internacional do Livro Infantil e Juvenil. E eu vou aproveitar a sua deixa e pedir para elas fazerem uma demonstração para a gente do Costurando. Que história vocês vão contar? Bom, esse tapete que vocês estão vendo é um tapete que nós reunimos para contar, que nós costuramos para contar histórias, contos maravilhosos, o gênero chamado contos de fada, né? A gente mostra sempre para as crianças a fonte, da onde saem 1 milhão de coisas, 1 milhão de possibilidades. Daqui, da nossa cabeça, do nosso coração e de dentro do livro, sai de tudo. Sai princesa, sai anão, saem personagens muito corajosas, como a Vassilissa, que teve a coragem de se aproximar dessa casa. Não é qualquer pessoa que tem coragem. Espia bem. Que estranha essa casinha. Sobre 2 pés de galinha, com um andar meio confuso. Um pé pra lá, outro pra cá. Que estranha essa casinha, sobre 2 pés de galinha, com 2 pernas bem compridas, pro seu peso equilibrar. Mais estranha ainda era a moradora da casinha. Olhem só. Quem é essa? Baba Yaga funga, Baba Yaga corre, Baba Yaga voa, Baba Yaga some. Baba Yaga é uma bruxa muito velhinha que mora na casa com 2 pés de galinha. Ela voa num pilão de madeira e vem varrendo os ventos com uma vassoura feita de cabelo humano, de alguém que morreu já há algum tempo. Baba Yaga tem a pele coberta de verrugas, além de um ínfimo cavanhaque. Resultado do seu contato com sapos e insetos. Pior são suas unhas enormes, seus dedos recurvados. Ela quase não consegue tocar, curvá-los, encostar-se. Essa então é a Baba Yaga, é uma bruxa russa, muito popular, a mais temida das bruxas. Aquela que detém o fogo que nunca se apaga e que também é capaz de devorar pessoas como frangos. A gente pode ver aqui, olha, uma ilustração desse livro da Baba Yaga, da onde a gente tira a inspiração para contar a história e para costurar a nossa casinha. Quer dizer, tudo isso aqui é muito divertido. E uma criança que senta na roda, que vê a gente, sobretudo, buscando fonte e inspiração nos livros, não vai ter dificuldade nem falta de interesse e vontade de folhear e também viajar por esses universos. É um convite. E eu acredito que esse convite ele só acontece porque, acima de tudo, a gente exemplifica o que a gente está dizendo. Quer dizer, nós, mediadores de leituras, contadores de histórias, pais e mães que queremos convidar as crianças para ler, somos os primeiros leitores. Somos aqueles que entendemos as histórias e os livros como importantes para os nossos processos aí de individuação. Enquanto vocês retornam às poltronas, eu tenho uma pergunta para a Cristina Vilaça. Estimular a criança é formar o leitor adulto, um bom leitor adulto, ávido. Então, esse primeiro contato, quanto mais estimulante, melhor? Perfeito. O apelo visual é muito importante. E o pano também, a textura. Veja que textura e texto têm o mesmo radical. Exato. Então, esse visual todo que preenche, essa proximidade, essas vozes das contadoras de histórias, as mudanças de timbre, tudo isso. E como elas disseram, elas mostram sempre os livros. Então, a criança sabe que
para virar esse tapete lindo, essa história linda com canções, elas pesquisaram no livro. Então a criança pensa, eu também quero ver o que tem no livro, eu também quero saber ler. E no dia que ela consegue formar uma frase, não só uma palavra, mas uma frase, aquilo é uma conquista, como conquistar o mundo. Agora o mundo é meu. É uma alegria muito grande e é uma... Para nós, adultos, né, educadores, contadores de histórias, autores, quando vemos aquilo, quando eu sei, alguma criança, a mãe diz, a minha filha aprendeu a ler no seu livro, isso daria minha vida por isso, né? Nada mais gratificante, você vê uma criança ganhar um passaporte para a sua própria vida, sua individualidade, a sua individuação, como vocês citaram aqui, né? Isso aqui está carregado de símbolos. É uma leitura que é oculta. Embora a gente não perceba, você está falando com alguém lá atrás da humanidade, um ancestral muito distante, um povo que só ouvia, que não escrevia, o narrador, aquela pessoa importante nas tribos primitivas, em outras comunidades antigas, como hoje ainda temos, aquele contador de histórias que vai transmitir conhecimento, que vai transmitir princípios, valores de uma sociedade, aquele que vai carregar, vai ser a voz da história, história com H maiúsculo aí, de uma sociedade. Depois vem o livro, depois vem a escrita, depois vem o livro, o papel, o tato. A criança, quando folheia, o adulto também, ele está em contato não só com logos, com o raciocínio, ele está em contato com com a percepção de virar as páginas. E quando temos ilustração nos livros, e os livros para adultos também deviam ter ilustração, a gente é movido à imagem também. Aquilo tudo fala com a nossa alma mesmo. E não digo aqui religiosidade, essência, estou falando de essência. Denise, como vocês escolhem os textos? Vocês privilegiam a literatura brasileira, por exemplo? Nós mergulhamos em todos os espaços, de Andersen, Grimm, a Monteiro Lobato, a Bartolomeu, Campos de Queiroz, Cecília Meirelles, todos eles. E é o toque do afeto, é o que toca o coração. A gente costuma dizer e discursar que nós temos um acervo de uns 60 tapetes e uma fila de livros candidatos a virarem tapetes também. E à medida que vão nos sensibilizando, não só um projeto que se apresenta, mas também a nossa vontade, a nossa diversão. Estou ouvindo tanto a Cristina quanto a Daniela falando e fiquei aqui pensando sobre a diversão que a gente sente, a alegria de fazer. Isso é ótimo de compartilhar com as crianças, porque quando eles veem a gente se divertindo, eles vêm brincar conosco. Mais importante que tudo nesse nosso processo é compartilhar. Nós estamos compartilhando, nós não estamos trazendo uma história que achamos importante, achamos interessante para nós, tão interessante que estamos nos divertindo com ela e aí os convidando. Nós fizemos esse espetáculo com a Baba Yaga, com o Rumpelstiltskin, com livros específicos, e tem ali também num cantinho uma bela de uma sacizada, que é de um autor super amigo nosso, parceiro Fábio Sombra, e já estamos namorando esse livro há um tempo e vamos realizando esse ano, o tapete já está pronto, estamos fazendo projetos com eles. Então, livros de todos os tamanhos e distâncias. Eu fiquei com uma dúvida, eu queria que você me esclarecesse. A origem de usar o tapete, por que o tapete? Essa técnica surgiu de onde? Essa técnica surgiu na França, quer dizer, já é milenar a história de representar as narrativas em tapetes. Mas a Clotilde Raman, uma educadora, fez um tapete, ela sabia fazer patchwork e fez um tapete para o neto. Percebendo o interesse do neto, o envolvimento, querendo sempre escutar aquela história e chamando os amigos para escutar, ela percebeu então um instrumento ali pedagógico que ela poderia levar para a biblioteca onde trabalhava para fomentar a leitura. Deu tão certo que o projeto já existe há quase 30 anos, na França e em outros países, e assim ele voou até o Brasil. Tem 18 anos que eu conheci essa técnica e aí cambiei para a área da literatura, da educação, vinda do teatro, somando aí tudo isso, apaixonada. E tem um aspecto também que
que eu Pode queria falar, acrescentar. que é a questão dos livros de treinar a leitura de mundo. Então, a gente gosta muito, às vezes eu escolho um livro como guia para construir o tapete, uma versão, sei lá, A Festa no Céu, ou mesmo um Saci. Só que a gente tem inúmeros autores que escreveram sobre aquilo. Quando a gente conta para a criança, a gente apresenta esses livros todos. Então, a criança escutou uma versão, mas ela vai depois encontrar outras versões de outros autores e assim ela vai aprendendo que o mundo, que a história pode ser contada de várias formas, que não existe uma narrativa única. Então eu acredito que não existe nada melhor do que os livros para treinar as crianças nesse aspecto da leitura de mundo. A gente já está indo para o finalzinho da nossa conversa, mas eu queria que você, Cristina, comentasse brevemente como é que está o mercado da literatura infantil, né? A gente tem boas ofertas para os adolescentes também? Mercado crescendo muito, muitos autores brasileiros surgindo na última década de qualidade e ilustradores fantásticos, não é à toa que já ganhamos prêmios internacionais. Temos 3 autores que ganharam prêmios internacionais recentemente. O último, no ano passado, foi Roger Mello, que é um excelente ilustrador. Inclusive, eu acho que os livros infantis atendem também a essa demanda das artes plásticas, das artes visuais, já que a gente não tem muito suporte, a não ser os quadros, as exposições, agora com a internet isso amplia bastante. Os livros são um excelente suporte para as obras de arte. E eu gostaria de dizer que a gente carece sempre de textos novos, os adolescentes precisam de novidades. Penso que no mercado os adolescentes estão voltados, estão sendo bombardeados com determinados temas que vêm de fora. Então, a literatura fica sendo produzida com aqueles temas fantásticos, sagas intermináveis, sagas que vendem outros produtos além do livro, como mochilas e tênis e roupas e filmes. 1, 2, 3, 8. Sempre isso vai levar à leitura, isso aí não tenho dúvida nenhuma. Mas a gente carece de um produto específico para o adolescente, mais brasileiro, mais do nosso jeito, como a gente já conseguiu para crianças. A gente já conseguiu isso. É um novo mercado, então? É um novo mercado. Há que se pensar nele, com cuidado e com delicadeza. Denise, deixa um convite para a criançada, um convite de vamos ler. O Ziraldo fala que ler é melhor que estudar. Isso foi bastante polêmico, mas ler é tão bom quanto estudar. Ler, assim como estudar, pode ser muito divertido, porque você passa a estudar o mundo. Eu acho que o conhecimento abre todas as portas e traz você para o seu próprio mundo, para o seu interior, onde você encontra muitas coisas boas. E quanto mais se lê, mais conteúdo, mais você conhece o mundo, mais você se conhece e compartilhar. Leia para os seus amigos. Leiam para as suas crianças, leia para o seu pai, para a sua mãe. Ó, que convite legal, lê para o papai à noite, né? Isso. Muito obrigada pela participação de vocês aqui no Conexão Futura, foi ótima conversa. Obrigada. Até a próxima oportunidade. Nossa. A você de casa também, muito obrigada pela participação. Estamos aqui sempre de segunda a sexta-feira, ao vivo, às 2h30 da tarde, ou então nas nossas reprises, à 00:30 e às 7h30 da manhã. E a qualquer hora do dia também no nosso site. Até a próxima, até o próximo Conexão Futura.